Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. A ideia aqui é começar mais um podcast para você, meu amigo empresário, minha amiga empresária, falando um pouco de cultura, tá? Tô aqui nesse bate-papo com o Marcos. Tudo bom, doutor? Fala pessoal, tudo bom? Fala mestre. Boa, muito bom. Mais um? Mais um? Bora Vamos lá. Falar sobre cultura? É isso aí. Cara, cultura é um tema muito legal. Quando você comentou que o tema de hoje ia ser cultura, eu fiquei muito feliz, cara, de verdade. Uhum. Mas eu acho que pra gente contextualizar tudo, a gente precisa entender o que é cultura, né? Acho que é muito Isso. importante começar pelo começo, né? Que às Uhum. vezes fica uma nuvem paira pelo ar sobre quando a gente fala sobre cultura, né, Sim. cara? Cultura é interessante, tá? Então, cultura é algo que é abstrato Uhum. e por ser abstrato, ela é negligenciada, vou falar por mim como empresário, que foi muito tempo negligenciada, tá? Sim. E certamente quando a gente começa a olhar empresas que a gente faz consultoria, vou te falar, sei lá, 70%, 80% dos pequenos e médios empresários negligenciam cultura, Sim. tá? Então a gente acaba se preocupando muito mais com comercial, com compras, com contábil, que são coisas mais tangíveis, Uhum. e a gente deixa a cultura de lado. E a gente vai olhar a cultura quando? Quando dá alguma merda. Quando a empresa estagnou, quando a empresa perde dinheiro, quando temos problemas de relacionamento interno, entendeu? Quando gera processo Quando, trabalhista. quando gera processo trabalhista, é isso daí. Uhum. Então, quando tem alguma coisa que começa a pegar forte, Uhum. aí você para e fala, ok, vamos refletir sobre cultura, entendeu? Então, cultura, se a gente for pensar, é um grupo de valores e comportamentos que também, a princípio, são abstratos, Sim. entendeu? Que você até tenta colocar num papel, mas é a relação do dia a dia, né, cara? Uhum. O sentimento ali de quem tá participando e quem tá de fora, às vezes, sabe que tem uma cultura, sabe que mostra ali uma cultura, mas não consegue definir. É isso. Só fala assim, cara, tem uma tribo ali. É. Tem um grupo de pessoas que pensa parecido, que age parecido, né? E o que eu achei interessante, tá? Para todo mundo que está assistindo a gente, que a gente são empresários de pequeno e médio porte, que é o nosso foco aqui. Então, eu lembro lá atrás, quando a gente começou a consultoria, então, minha carreira, eu participei de grandes consultorias e depois a gente abriu a nossa, Sim. tá? Então, eu vou te falar que há uns 13 anos atrás, quando a gente abriu, a consultoria era pequenininha, entendeu? Era eu e mais um grupo de pessoas fazendo um projeto ou outro, Uhum. tá? Então, ali, o que acontecia? Eu não tinha para eu me preocupar com cultura. Uhum. Porque a cultura era o que eu acreditava, o que eu fazia, eram os meus comportamentos que permeavam ali. Sim. E aí, quando começou a crescer, a gente falou, ok, temos que pensar. Só que antes de crescer, o que aconteceu? Como é que eu percebi cultura, tá? Fazendo um projeto de planejamento, Marcos. Entendeu? Planejamento estratégico. Então, você ia lá em clientes grandes, que a gente pegava no começo ali, para estruturar o planejamento estratégico e tático da empresa. E tinha clientes com aquela metodologia que tudo funcionava muito bem. Outro cliente do mesmo segmento de mercado, com a mesma metodologia, não funcionava tão bem. As coisas não rodavam. E a gente falou assim, ok, a metodologia está errada. A gente começava a mudar a metodologia. E aí a gente entrou numa metodologia cada vez mais robusta para acoplar em diferentes segmentos. Só que tinha vezes que não rodava. Entendeu? Caraca, entendo. Por quê? Porque as pessoas não respeitavam os prazos, as pessoas não respeitavam os rituais, os entregáveis não aconteciam, Sim. entendeu? E aí eu me recordo claramente que a Dani, que é a minha esposa, tá? Um dia lá atrás, há uns 10 anos atrás, falou assim, isso aqui é cultura. Sim. Ela, como executiva de RH ali, conseguiu ler claramente, né? Isso. Que a gente, engenheiro, consultor, acaba indo pelo técnico. Não tá Isso. acontecendo o que a pessoa não quer. Mas na verdade, É a cultura, é a cultura, cara. entendeu? Então, a cultura, se a gente for pensar, é o que você quer que a sua empresa faça, o que as pessoas façam na sua empresa, o que você tolera que elas façam. Então, vamos lá, que legal. Uma forma simples para começar, tá? Uhum. O que eu quero que aconteça? Como que eu quero que as pessoas se comportem aqui dentro? Quais valores eu quero que eles tenham? Sim. Quais comportamentos eu quero que eles tenham? Isso aqui é muito aceitável. Isso aqui é um cartãozinho verde, como se fosse. Uhum. O que eu tolero? Uhum. Uma vez ou outra. É um cartãozinho amarelo, mas está declarado. Sim. O que eu não tolero. Entendeu? Sim. Então, vamos dar um outro exemplo? Então, quando nós somos empresários, certo? Quando você vai entrar, vai visitar um fornecedor seu, tá? Ou quando você vai visitar um cliente seu, você vai lá presencialmente.
em loco no escritório dele. Sim. Nessa única visita que você faz, você já entende muita coisa da empresa. De como ela funciona Sem e de como ela dúvida. não funciona. Sem dúvida. Pela estrutura como você entra, já do layout, Você já entende, cara. já diz muito, né, cara? Já te diz muito. Entendeu? Então, sei lá, eu tenho muita experiência com fábrica. Aham. Você entrou em alguma fábrica, você vê se ela é organizada, se ela é limpa, se ela tem ou não alguns controles de qualidade, Sim. se ela tem gestão à vista ou não, Uhum. se equipamentos de segurança estão bem utilizados ou Qual a não. postura dos funcionários, né, cara? Então, entendeu? Então, tipo, tudo isso daí já me falam muito, muito, muito de como é a cultura. Uhum. Ou seja, para aquela empresa ali, segurança do funcionário é importante, porque pode ser que esteja escrito, é muito louco isso. No quadro do RH lá, tá escrito, ó, eu me preocupo com segurança. Sim. Só que sendo na empresa, as pessoas estão sem EPI. Segurança em primeiro lugar sem EPI, né, cara? Isso, Putz, cara. entendeu? Aham. Então, eu me preocupo com qualidade. Daí você anda pela empresa, tá tudo uma bagunça, tá desorganizado, tá sujo. Não tem como você ter qualidade num ambiente bagunçado. Sim. A chance de ter um plano de qualidade é gigante. Você pergunta para um colaborador como que é o processo, ele não sabe. Já falha naquele processo mais simples do como que é o meu nome? Esqueci. Do Seis Sigmas? Não. O Seis Sigma é Seis Sigma. para melhorar 5S, cara. Tô Isso. lembrando do 5S. a curva normal é do Seis Sigma, né? Eu tava confundindo. 5S, que é o de E- limpeza. A primeira coisa que você faz no 5S Organização. organização, né, cara? Então, quando você visita, ó, lá, você visitou como fornecedor. Eu sou fornecedor de empresas, tá? A gente presta consultoria. Então, quando eu visito, o cara me deixa lá meia hora, 40 minutos, uma hora, aguardando para fazer uma reunião. Caraca. Entendeu? Isso a gente acha absurdo, mas é normal para muitas empresas, para muitas culturas, tá? Então você entende, fala assim, esse é o modelo que ele trata o fornecedor. Ele não entende que o fornecedor, na cultura dele, é um parceiro de negócio. O fornecedor é alguém que ele está acima do fornecedor. Caraca. Entendeu? Numa única visita você entende isso daí. Sim. Você vai num restaurante, tá? Alguém te atende bem, não te atende bem. Sei lá, eu tenho crianças pequenas, tenho 3 moleques, tá? Tem uma pizzaria que a gente gosta muito de ir, onde, enfim, já conhece lá, que a gente vai muitas vezes. Tem a moça que é a hostel lá. Cara, ela brinca com o meu moleque pequenininho de 4 anos, que é animal, entendeu? Ela chama ele, brinca, dá um negocinho pra ele, dá um presentinho, dá uma lembrancinha. Ela encanta meu filho, Caraca. entendeu? Então você pergunta pra ele onde ele quer ir. É lá, né? É naquela pizzaria. Não necessariamente porque ele gosta da pizza, mas porque ele gosta do atendimento. Aham. E aí você começa a entender, não é só com o meu filho, é um treinamento que fizeram Aham. para a moça ter esse comportamento Tem um com crianças. encantamento, né, É cara? isso. Por quê? Porque o cara que tá lá, que é o dono da pizzaria, por exemplo, entendeu. Fala assim, olha, vão chegar crianças menores aqui. Certo? Tem um ambiente aqui que tem muita criança. Ok. Então, se eu encantar essa criança, a chance dessa família voltar aqui é muito grande. Sim. Ok? A criança ficou calma, tranquila. Isso. E quando vai falar, olha, onde você quer ir? Eu quero ir na pizzaria X. Sim. Por quê? Porque tem um contexto ali que ajuda com que essa criança queira voltar. Aham. Entendeu? Então, ou seja, certamente num dos pilares de cultura, lá, tá, atendimento, encantamento do cliente é um pilar importante para essa pizzaria. Sim. Não necessariamente a pizza dela é a melhor que tem na região. Entendeu? Aham. Mas esse pilar específico gera um diferencial com que me faz querer voltar. Entendi, cara. Entendeu? Mas, assim, é muito legal quando, por exemplo, nesse caso da pizzaria, tá muito alinhada a cultura, os funcionários conseguiram fazer, né, cara? Mas a gente tem muitos cenários em que é desalinhado Muito. essa cultura, né? Então, aí a gente pega, por exemplo, um funcionário tem um comportamento agressivo enquanto todos os outros não têm um comportamento agressivo. O funcionário tem um comportamento que destoa daquela cultura, né, cara? Como funciona esse desalinhamento, assim, pra você? A cultura deveria ser algo íntegro e primário na sua visão. Tá? Sim. Então lembra que eu falei no comecinho? O que você aceita, o que você quer, o que Aham. você tolera e o que você não tolera. Aham.
Então, vou falar eu, Fernando, como consultoria. O que eu gosto? Eu gosto de qualidade nos projetos, tá? E eu gosto de pontualidade. Aham. Eu gosto de prazo. Eu não gosto de imprevistos. Eu sei que vão ter projetos que vão atrasar, mas eu não gosto de saber na última hora que vai atrasar. Entendeu? Sim. E se perguntar para os meus clientes, os principais pontos que eles me reconhecem, eu reconheço a minha empresa, não eu, Fernando, mas a equipe, o combinado é cumprido e a qualidade das entregas. Então, sei lá, se um projeto vai atrasar, eu não vou entregar, vou avisar em cima da hora, vou avisar antes, bem antes, olha, Vou atrasar por esses motivos. isso aqui, ó. Qual que é o plano de ação para a gente não atrasar? É isso daqui. Aham. Então, ou seja, quando eu vou buscar um colaborador, tem muita coisa que eu aceito, tem coisa que eu não aceito. Então, o colaborador pode ser maravilhoso tecnicamente. Só que se ele não tiver uma disciplina de avisar com antecedência, de se antever a atrasos, não funciona para trabalhar comigo. Uhum. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque ele vai pegar um dos pilares da cultura que vai denegrir a minha imagem do meu cliente. Aham. Ele pode ter outros problemas, mas esses dois, para mim, não são aceitáveis. Entendi. E aí Entendeu? você acaba contratando pelo técnico, porque você não sabe se a pessoa vai estar alinhada, né? Mas esses pilares da sua cultura vai determinar também se a pessoa fica. E na entrevista, você consegue pegar muita coisa disso. Aham. Tá? Então, porque, tipo, por exemplo, tá? De novo, a Dani que me ajuda muito com a estruturar a entrevista, tudo isso daí, tá? Sim. Mas a gente consegue perceber que, sei lá, tem muita gente que tem muita iniciativa no dia a dia. Mas ela não tem acabativa. Entendeu? Uhum. Então, o que eu quero pegar numa entrevista? Pode ser desde o estagiário, tá? Uhum. Ele gosta de falar, eu tive iniciativa para isso, eu fui proativo para aquilo. Mas como é que você concluiu isso? Uhum. Você fechou isso aqui? Você abriu um monte de... Que a gente brinca que você abriu um monte de portas aqui. Uhum. Com iniciativa. Iniciativa é abrir portas. Você fechou essas portas? Você foi concluindo cada etapa? Você alinhou depois com alguém que você concluiu aquilo? Você colaborou para buscar aquilo ali? Não. Por quê? Porque se alguém só tiver iniciativa, com a maturidade que eu tenho hoje, pode ser não ser bom para mim. Toda a proatividade será Atrapalha, cara. atrapalha, né, cara? Entendeu? Uhum. Então, no meu pilar hoje, isso é um pilar importante. Uhum. Então, na entrevista eu busco. Na avaliação de desempenho eu busco. No meu feedback semanal que eu tenho lá, o que os líderes têm com os seus colaboradores, isso é um pilar importante. Uhum. Entendeu? Esse alinhamento. O que eu vejo muito claro hoje é as empresas não têm esse alinhamento. Entendeu? Então, tipo, voltando aqui, se alguém não está fazendo isso no dia a dia, a gente vai dar um feedback, vai dar 2 e vai desligar essa pessoa. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque na minha cabeça está muito claro que se eu manter uma pessoa no meu time que não respeita os prazos e não respeita a qualidade, a chance que ela tem de contaminar os demais é muito grande. Entendeu? Eu vou começar a ter modelos de... Aquela história da laranja podre, Uhum. tá? Só que a laranja podre não necessariamente é por integridade. Ela pode ser por comportamentos que eu não aceito. Uhum. Faz sentido. Entendeu? Pode ser por valores que eu não tolero. Lógico que tem valores muito mais sólidos. Puta, integridade, não roubar, Não discriminar. não discriminar, aceitar diversidade. São Claro. valores inegociáveis isso. Tá? Tanto que a gente brinca que, quando a gente fala de valores, é muito amplo. Eu gosto de separar valores em 3 grupos. Um grupo é ambiente. Integridade, diversidade, fazer o correto independente do que aconteça. Entendeu? Então tem um grupo lá que a gente declarou. Que são grupos de valores relacionados ao ambiente. Uhum. Tá? Esses grupos de valores relacionados ao ambiente, eles são quase que imutáveis ano a ano. Porque eu não vou aceitar discriminação hoje, nem ano que vem, e nem outro ano, se isso for um pilar importante para mim. Eu vou buscar integridade hoje, ano que vem, e no outro ano, se isso for importante para mim. Caraca. Mas, Fernando, Mas, vamos fazer uma pausa. tá bom. Porque eu acho que esse tema que você entrou é muito, muito importante. E assim, e você falou sobre os 3 pilares dos valores que você construiu, Isso. né? É bom a gente abrir, porque eu vejo que é muito cultura, como você falou, é muito subjetivo. Como que implementa a cultura? Para quem tá nos ouvindo, que com certeza tá querendo implementar, como a gente começa a ter uma visão de Boa. cultura Boa.
Tá. Então, pra quem tá vindo aqui, segura, daqui a pouco a gente volta nos 3 pilares, tá? Da cultura. Sim. Top. O que eu gosto muito de falar de cultura, a cultura ela é um viabilizador Aham. na minha cabeça. Então, quando você pega empresas, elas têm a cultura como sendo aquele quadrinho no RH. Sim. Certo? Visão, missão, valores, isso daí. Na minha cabeça, aquele quadrinho, putz, ok, ou para colocar no site, Aham. mas na minha cabeça não é isso que é cultura. Na minha cabeça eu falo assim, o que eu quero ter com a minha empresa daqui a 5 anos? Uhum. O que eu quero da minha empresa para daqui a 5 anos? Tá? Ó, daqui a 5 anos eu quero ter, pode ser em faturamento, tipo, cara, eu quero ter um faturamento de tanto. Uhum. Como eu quero ter isso? Sim. Entendeu? E aí quando eu começo a estruturar, então a missão da empresa, olha, eu quero transformar da nossa, eu quero ajudar empresários a se capacitarem, a serem prósperos, a serem rentáveis em diferentes segmentos de mercado. Então essa é a minha missão, Uhum. Entendi. entendeu? Eu tenho uma missão ali, Sim. tá? Qual que é a visão que eu quero ter? Olha, eu quero atuar nos próximos 5 anos com tantas centenas ou milhares de empresas dessa forma. Uhum. Isso vai me proporcionar uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo para eu escolher se eu quero ficar trabalhando de sexta-feira ou não, Uhum. entendeu? Sim. E aí, quando chego no valores, legal, eu entendi o que eu quero fazer daqui a 5 anos, Aham. mas como eu quero fazer isso? Sim. O que eu aceito? Uhum. Entendeu? Então, falar, ok, eu quero chegar lá, mas eu quero chegar lá terceirizando tudo, fazendo por mim mesmo. Eu quero chegar lá com uma empresa vertical ou horizontal. Uhum. Eu quero chegar lá a qualquer custo ou não, tem coisa que eu não aceito. Ou seja, como que você quer chegar, né? O como são os valores, cara. Uhum. É o viabilizador, Sim. entendeu? É o que você declara, assim, então, para chegar lá, eu preciso ter uma empresa que respeite cronogramas e que sabe fazer projeto. Ótimo. Então, eu espero ter uma empresa Uhum. que entenda projetos e que atue em projetos. Pode ser no modelo waterfall, pode ser modelo ágil, pode ser diferentes modelos. Sim. Depois a gente pode entrar nisso daí de projetos, tá? Mas saber projetos pode ser um pilar para eu chegar lá. Por quê? Porque eu vou ter que fazer muita coisa em 5 anos. Aham. Então as pessoas não quero, quando eu desenho lá, eu falo assim, eu não quero que as pessoas atuem no dia a dia. Uhum. Entendi. Ótimo, eu quero que elas saibam projetos. Isso vai entrar lá no meu comportamento. Eu quero que elas aprendam isso daí. Aham. Por quê? Porque para saber projeto, ela vai ter que saber atender e respeitar rituais. Sim. Ela vai ter que saber e respeitar cronogramas. Ela vai ter que saber e respeitar trabalhar em equipe. Ela vai ter que saber e respeitar a diversidade das pessoas e das ideias divergentes. Sim. Então, quando eu começo a abrir isso daí, o que a minha equipe vai ter que saber fazer e respeitar? Eu monto os valores. Entendi. Entendeu? Então, quando eu vou pegar um pedacinho que eu estava falando antes, Marquinho. Tem o grupo lá de valores que são do ambiente, Uhum. que na minha cabeça são inegociáveis. Sim. Tá? Tem um grupo de valores lá que são de gestão, Uhum. que isso eu posso voltar e renegociar ele ano a ano. Entendi. Que Tá? entra até como uma parte da estratégia ali do negócio. Que é o né? viabilizador da estratégia. Uhum. Entendeu? Porque fala, puta, o que eu quero fazer? O que eu não aceito fazer? Que é um viabilizador de modelo de negócio. Que exemplo, assim, quando você menciona isso, você tem algum exemplo que você aplica hoje em dia? Então vamos lá. Teve uns 2 anos atrás, Aham. a gente recebeu uma demanda de uma pessoa que a gente conhecia já, e que ela foi fazer um projeto gigante, mas quando eu falo gigante, é um projeto de 3 anos, muito grande, Caraca. entendeu? Aquele que chama muita atenção, né? Muita atenção, Aham. numa grande empresa de capital misto, Uhum. onde a maior parte do capital é público e não privado, Nossa. entendeu? Uhum. Daí ela foi lá, cara, é um grande amigo meu, tal, e aí, projeto gigante, você começa a ter muitos amigos seus que começam a ir pra lá, tá? Sim. Daí eu comecei a entender algumas coisas, falei assim, olha, fui fazer a proposta, fui entender o contexto, teve algumas coisas lá que me soaram estranho, e eu declarei lá no meu nosso negócio, você pegar o meu material lá, nós não fazemos projetos com empresa pública. Não government. Não fazemos projetos com empresa pública. Tá? Pode ser que daqui a um ano, e não tá tudo certo com quem faz. Porque tem uma licitação, tem todo o processo, tá tudo correto. Eu achei estranho
E no momento que eu estou hoje, isso está lá. Por quê? Porque eu tenho muita demanda para a empresa privada. Sim. Então eu não preciso ir para a empresa pública. E eu me sinto mais confortável com a empresa privada. Não quer dizer que isso está errado. Uhum. E isso, por ser uma cultura minha de gestão, eu posso mudar isso daqui a um ano. Sim. Se eu entender e falar assim, nossa, se eu fizer isso aqui vai ser muito bom para mim. Ótimo, eu vou mudar. Uhum. Então, quando eu falo de cultura para gestão, eu posso mudar isso. Sim. No passado, nós atuávamos muito forte com o modelo de projetos waterfall, que é aquele tradicional. Uhum. Depois mudamos para o ágil. Ótimo, então todo mundo da minha empresa vai ter que aprender modelo ágil. Isso está na minha cultura. Nós vamos começar a tentar fazer mais ágil do que o waterfall. Uhum. Está na cultura. Isso pode mudar. Entendeu o que Faz quiser? sentido. Aham. Outra coisa, na nossa cultura, na cultura pensando em gestão, tá? Uhum. Nós temos um modelo muito forte de cobrança. Muito forte de cobrança. Por quê? Porque se me prometer que esse copo aqui vai ficar pronto no dia 5 de abril, é 5 de abril. Não é 6, não é 8 de abril. É 5 de abril. E eu vou te cobrar com educação, mas eu vou te cobrar duro e forte no dia 5 de abril. Não vai esperar pro dia 6, né, pra Não, cobrar. não é dia 6. Aham. Dia 5 é 5. Uhum. Então, o combinado pra mim, ele tem que ser honrado. Uhum. O como você vai fazer pra honrar, eu não sei. O que eu consigo entender? Que a minha equipe, pra viabilizar isso, tem que saber se planejar. Uhum. Então, o pilar de gestão meu importante é o planejamento. Sim. E eu não gosto de imprevistos. Imprevisto que tinha um cara que eu trabalhava muito que de última hora é a morte, que você não consegue saber que ela vai acontecer. O restante é falta de planejamento. Entendeu? Aham. Para todas as áreas. Fala, puta, é comercial. Fala, meu, é contábil, é operação. Então, é falta de planejamento ou falta de processo. Sim. Entendeu? Então, eu bato muito forte na minha equipe nisso. Só que, simultaneamente, eu tenho um pilar lá que é cuidar. Então, nós, que é um modelo de gestão, que eu posso mudar isso, Sim. mas que para o modelo que nós temos hoje, que eu quero chegar de crescimento, isso é importante. Ou seja, eu me preocupo com o bem-estar dos meus colaboradores. Se eles estão felizes não no trabalho só, mas na família deles. Se ele está passando por algum problema familiar. Se tem alguém passando na família que está passando por alguma doença mais crítica. Ou como nós, como empresa, podemos ajudar isso. Então, isso é o cuidar. O que eu faço quando eu faço isso do cuidar? Eu faço com que ele entenda que ali é um negócio sério, que ele vai ter que honrar aquele trabalho, só que simultaneamente ele pode contar com a gente. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso contar com ele. É uma via de mão dupla. Sim. Então, para eu contar com ele, ele tem que contar comigo. Por quê? Porque de uma forma que eu vou ter dificuldades no trabalho, ele vai ter dificuldade na vida dele. Então, isso faz parte do meu modelo de gestão. Caraca. Entendeu? Uhum. E aí, um terceiro pilar ali, para mim, é o como que a minha empresa, minha marca, vai ser reconhecida pelo meu cliente. Uhum. Entendeu? Então, vamos lá. Eu não sou uma empresa de tecnologia. Uhum. Se eu fosse uma empresa de tecnologia, inovação seria um pilar. Entendeu? Mas não é. Eu não preciso inovar. Então, para mim, o que é importante ali? Cumprimento de prazo, qualidade, alinhamento, entender contexto corporativo. Uhum. Então, um analista, um coordenador, um gerente vai num cliente, o como ele entende aquele contexto, a política do cliente, a cultura do cliente, aquilo é hiper importante para mim. Uhum. Entendeu? E isso ele vai permear. Então, quando você pergunta para alguns clientes meus, como que você conhece a empresa, a Protagonist? Não é por inovação. Entendeu? É por fazer o combinado, é por gerar valores, tipo, mas o valor que eu vou gerar para ele, eu alinhei com ele antes. Uhum. Entendeu? Eu vou tentar exceder, eu vou tentar exceder. Mas eu vou muito alinhado com ele. Uhum. Entendeu? Então, por quê? Porque tá no nosso desenho que se eu fizer isso daqui tudo direitinho, eu chego daqui 5 anos e eu consigo bater aquela meta. Uhum. Entendeu? Eu vou ter que encantar meu cliente, mas como é que eu vou encantar meu cliente? Cumprindo o combinado,
com qualidade, no prazo, e entendendo o impacto daquilo no contexto corporativo dele, Sim. mais amplo. Por quê? Porque isso daqui é o básico. É o básico muito bem feito. Uhum. Que muitos não fazem, meus concorrentes não fazem, muitos deles, isso aqui. Entendeu? Sim. Então, tipo, isso seria importante. Então, pelo que você está trazendo assim, é um diferencial. Os seus valores, a sua cultura pode ser um diferencial dentro do Gigantesco. mercado. Então, tópico interessante, tá? A cultura só pode ser um diferencial para qualquer segmento. Uhum. Entendeu? Você vai falar assim, pô, Fernando, mas eu vivo com uma commodity. Pode ser um diferencial. O que é um diferencial para você na commodity? Uhum. O atendimento pode ser um diferencial? Rapidez. A agilidade, a entrega no prazo pode ser um diferencial? Sim. Entendeu? O suporte, quando alguém te liga lá, o cliente te liga, tem uma resposta aderente, correta. Uhum. Sabe assim? Sim. Tipo, eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? A gente está fazendo um processo lá agora, eu, Fernando, fez pessoa física, tá? Uhum. Para reformar a minha casa, tá? Então a gente está com um arquiteto, pegando liberação na prefeitura, tudo isso daí para arrumar ou para expandir a casa, tá? Uhum. Ok. E aí vai expandir a área gourmet e vai arrumar a piscina. Resumindo é isso, tá? Uhum. A gente está começando a cotar com construtoras ou com empreiteiros para fazer a obra. Tem algumas que é muito interessante. Você vai lá, opa, não, você tem que preencher um formulário. Você vai lá, preenche o formulário. Aquela empresa demora 2, 3 dias para te ligar ou para te mandar um WhatsApp. Entendeu? Quando manda é um diferencial, né? Só que você fala assim, não, mas eu queria, o que eu queria? Eu mandar lá, preencher o formulário. Pode demorar 3 dias porque tem a agenda, tá bom. Mas ó, Fernando, tá agendado para terça-feira, às 9 da manhã. O meu especialista vai te ligar. Pode ser? Ah, não pode ser às 9, pode ser a meio-dia? Pode ser. Mas vai te ligar para alinhar. Então você vê que você fala, puta, quando acontece isso, a minha percepção como cliente, fala, meu, tá ruim, cara. Se tá atrasando no atendimento, vai me atrasar minha obra. Imagina a minha obra. É isso, entendeu? Uhum. Se para vender o cara tá com dificuldade de vender, não tá conseguindo me encantar na venda, Não vai me encantar na entrega. não vai me encantar na entrega. E aí eu gostei mais de um que era mais simples, entendeu? Não tinha essa automação toda. Mas eu mandei um e-mail, o cara respondeu o e-mail, agendou um horário, no dia seguinte me ligou. Sem automação de WhatsApp, entendeu? Uhum. Mas foi rápido. E as perguntas que eu perguntei para ele ali, nessa conversinha de 15 minutos, ele conseguiu me endereçar. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque me ligou um outro que nessa conversa de 15 minutos não conseguiu endereçar. Caraca. Entendeu? Não, eu sou só um rapaz de pré-venda. Eu não sou o vendedor, então isso aqui você vai conversar com ele e tal. Eu falei, puta, mas eu quero conversar com o seu vendedor? Pode ser que eu não queira. Uhum. Entendeu? Então, a cultura, ela é um diferencial competitivo. Sim. Pense em coisas mais simples, tá? Vou falar um outro exemplo aqui. Perto de casa ali acabou de abrir um açougue grande, tá? Daquela franquia do Netão. Sabe? Sei, caraca. Maravilhoso, né? Animal. E lá já tinha 2 açougues na região, tá? Uhum. Eu moro em Aldeia da Serra aqui, que é perto de... que é Barueri, do lado de Alphaville, tá? Pra quem tá nos ouvindo. Então lá tinha 2 açougues, mais ou menos acabou de abrir o Netão. O atendimento do Netão é animal. Eu não tô falando da qualidade da carne, tá? Sim. Tô falando do atendimento. Uhum. Você chega, separa o seu carro, você entra na loja, já vai vir alguém ali, sorridente, para perguntar, para ofertar, para falar de combinação de carne que você pode fazer. Uhum. Entendeu? Ah, eu quero comprar tal carne. Nossa, se você fizer essa carne aqui com esse tipo de sal, com esse tempero, com esse não sei o que, dá pra você misturar com isso daqui. O cara já te dá um monte de coisa. Que você tá assim, eu não tava com essa expectativa. Entendeu? Uhum. Ele te sugere. Daí você pergunta, não, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço uma costela na churrasqueira? Ele vai te explicar como você faz uma costela na churrasqueira. Se ele não souber, ele vai chamar na hora um outro rapaz lá e vai te explicar. Sim. No outro açougue que a gente tinha, não. É tipo um tirador de pedido. Uhum. Entendeu? Eu vou lá, eu quero uma costela. Daqui a costela, vai no caixa e paga. Isso é cultura. Uhum. Entendeu? Ou seja, num modelo de negócio que é o do Netão, possivelmente ou com certeza,
eles entenderem que o atendimento é um pilar importante para converter faturamento. Sim. Eu não estou nem falando da qualidade ainda, tá? Só atendimento. No outro açougue, ele não entendeu que o atendimento é um pilar diferencial. Uhum. Mas, de novo, isso faz parte da estratégia da empresa. Sim. Então, vai ter empresa que vai estar se sentindo estagnada e nem sabe que o que está estagnando é a própria cultura, né? Não, certeza, Que o Marcos. diferencial que você tem ali que poderia gerar um crescimento, que poderia gerar uma movimento para a empresa é incrível, né, cara? É incrível, entendeu? Então, acho que um ponto importante aí é falar assim, a cultura, ela é, igual como eu comecei falando, tá? Ela é negligenciada por muitos empresários, foi Aham. negligenciada por nós por muito tempo, tá? Por Sim. uns 3 anos no começo ali. Ela é abstrata, Uhum. só que ela é tão importante porque ela é um viabilizador. A gente começa a fazer projeto de planejamento estratégico para pequena e média. Olha, onde você quer chegar, tal. Mas você começa a olhar e fala assim, cara, com essa equipe você não vai chegar. Com esse time que você tem aqui, você não vai chegar. Sim. Você pode ter um melhor projeto desenhado. A sua equipe não está apta a executar aquele projeto. E, às vezes você tecnicamente está, né? Mas eles são tão dissoantes, né, cara, E que. aí, o que é interessante, tá? Quando você vai começar a entender, tem empresas que você vai falar assim, puta, mas na minha empresa aqui tem muito rádio peão, Uhum. certo? Certo. O que é rádio peão? É uma ausência de comunicação da liderança. Uhum. Porque se a liderança tiver uma comunicação boa do que está acontecendo, você mitiga muito a rádio peão. Sim. A rádio peão é feita em cima de boatos, certo? Uhum. Ou de achismos do que vai acontecer. Nossa, vi que fulano de tal viajou para Colômbia. Nossa, acho que a gente vai abrir uma filial lá. Eu acho que a gente vai ser vendido para Colômbia. Eu Aham. acho que tem um cliente novo da Colômbia. Eu acho que tem um fornecedor da Colômbia. De repente o cara tá indo fazer viagem de férias para Colômbia. Só que aí não abre. Entendeu? O dono lá da empresa fala assim, ó, vou para Colômbia. Vou ficar 15 dias na Colômbia. Ninguém sabe o que ele faz na Colômbia. Sim. Entendeu? Então, a ausência de informação gera rádio peão. Isso é interessantíssimo. Então, tipo, no nosso pilar lá, a transparência é o pilar de gestão nosso. É uma cultura para gestão. Então, nós como líderes, temos que mostrar o resultado. Eu tenho que mostrar onde eu quero que a empresa esteja, quais contratos eu ganhei, quais projetos estão acabando, se nós vamos abrir vaga, se nós vamos fechar a vaga. Isso é transparente para todo mundo. Se perguntar hoje lá pra gente, pode ser do estagiário até o nosso gerente, ele sabe disso. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque quanto mais informação eu der para eles, menos rádio peão eu vou ter. E, simultaneamente, a abertura deles de conversar com a gente. Sim. Porque você vai em empresas de médio porte, o dono é inacessível. Entendeu? E aí tem vezes que eu participei de um cliente nosso, que ele batia o pé, que ele falava que ele era acessível. Só que ninguém procurava ele. Daí eu falei, ok, vou participar contigo de algumas reuniões de fechamento. Ele fazia uma reunião de fechamento de mês com comercial. Então ele tinha reunião com comercial diário e uma de fechamento, de resultado mensal. Tá? Onde ele definia fazia o fechamento daquele mês e definia a meta do mês seguinte, alinhava e tudo mais, tá? Nessa reunião ele tem uma parte lá que ele abria para todo mundo. Quem era do comercial podia criticar a meta do outro mês, podia criticar a estratégia daquela meta, falar de cliente, falar de fornecedor, podia falar. Tinha uma abertura ali. E aí um vendedor do interior levantou a mão e começou a colocar um ponto, que ele não concordava em alguns tópicos da meta, mas ele estava estruturado, aquele vendedor. Tá? Ele estava colocando, ó, falou assim, ó, se for nesse segmento aqui não vai funcionar, acredito que a gente tem que fazer assim, assim, assim. Ele estava dando um outro cenário. Uhum. O dono da empresa, que é o meu cliente, que a gente tem um relacionamento muito bom, ele ouviu. Só que ele ouviu com uma risadinha de canto de boca. Nossa. Você entendeu o que quiser? Uhum. Ele. Tipo, como na cabeça dele tava assim, ó. Meu, tem essa empresa aqui há 20 anos. Isso que você tá falando aqui eu já tentei. Caraca. Não roda. Só que ele não externalizou isso. Mas o corpo dele Mostrou tudo. mostrou isso. Aham. Entendeu? Caraca. E aí, quando acabou a reunião, ele falou assim: ó, você viu?
eu dei abertura. Eu falei, cara, você não deu abertura. Você achou, né? Você achou. A mensagem que você acabou de passar para todo mundo é: eu pergunto o que vocês acham, vocês não devem falar o que vocês acham. Por quê? Porque quem sabe o que tem que fazer sou eu. Essa é a mensagem que você passou. Entendeu? Se pra ele era um valor a abertura, ele não estava praticando, né? Ele não estava praticando. Então, esse é um tópico importante. A cultura começa no dono, Marcos. Aham. Entendeu? A implementação de uma cultura, tipo, voltando aqui, a gente falou de que a cultura viabiliza a estratégia. Sim. Tá? O dono tem que ser o disseminador da cultura. Uhum. Se eu estou falando para você que a cultura é importante ser pontual nas reuniões, e eu não for pontual nas reuniões, não vai ter isso. Ninguém vai ser pontual. Agora, se eu for pontual e se isso fizer parte do modelo de gestão, todo mundo vai começar a ser pontual. Entendeu? Sim. Eu vou ter que... Se eu falo que a importância de ouvir todo mundo e eu não dou abertura, aquilo não é um pilar forte e ninguém vai respeitar aquele valor. Aquele é um valor que vai ficar na parede do RH. Uhum. Se eu falo que eu respeito diversidade, mas eu não contrato na minha empresa ninguém que tenha diversidade, eu não estou fazendo parte disso. Tá? Faz sentido. Então, o dono ele é o pilar catalisador principal de qualquer cultura. Tá? E aí o que a gente faz quando a gente implementa hoje qualquer projeto de estratégia, a gente começa pela cultura, a gente aplica alguns questionários para entender como é o modelo deles hoje, Ah, legal. entendeu? De comportamentos internos e tudo mais. E a gente cascateia a meta que ele tem lá de faturamento, por exemplo, Uhum. num desdobramento de meta por área, levando em consideração os principais valores que ele tem. Entendeu? Entendi. Como se fosse um balance de scorecard, Uhum. só que você coloca um detalhamento a mais, falando o quê? Como eu quero que isso aqui aconteça? Sim. Quais pilares são importantes e negociáveis do meu valor aqui para viabilizar aquela meta? Uhum. E eu vou dar feedback e bonificação pela execução também. Sim. Então, se ele executar e bater a meta de vendas, mas se ele não respeitar os pilares que são importantes para mim, ele vai perder bonificação da venda dele. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque ele pode fazer que ele bata a venda, só que ele bata a venda passando por cima do alinhamento com operação, passando por cima do alinhamento que ele tem com logística. Nossa, então entra já até na gestão mesmo, já Isso. toda a execução. Que legal, cara. Entendeu? Então, tipo, por quê? Porque ele cascateia isso, porque esse é o modo operante. Uhum. Se eu falar para ele, olha, você vai ter meta só sobre venda, ele vai passar por cima de todas as áreas que vai querer vender. Entendeu? Entendi. Ele não interessa como entrega. Então, se não tiver esse respeito, esse alinhamento... Por quê? Porque isso é importante, por exemplo, para o meu negócio. Aham. Entendeu? Para outros negócios pode ser que faça mais sentido ou menos sentido. Isso também impacta, imagina, o organograma da empresa, né? As posições, como cada um vai interagir, se ela é Sim. mais horizontal, menos vertical, certo? Uhum. O organograma é tipo, vamos lá, você começa a perguntar para muitos empresários, eles não têm organograma, tá? Não tem, né? Esse é um ponto crítico aí. Ele não tem organograma, não tem descrição de cargo do organograma. Por quê? Porque na descrição do cargo, vamos lá, organograma você desenhou. Uhum. Cada caixinha ali é um cargo, certo? Certo. Dentro de cada cargo, deveria estar claro ali o como eu quero que ele faça. Qual a competência que ele... Então, vamos lá, eu vou contratar um analista sênior Aham. para, sei lá eu, para marketing. O que eu espero daquele analista sênior de marketing? O que ele vai me entregar? O como ele vai me entregar? O como ele vai me entregar está alinhado com os meus valores. Sim. E se eu tiver isso daí bem desenhadinho, na parte de recrutamento e seleção, eu consigo buscar alguém que esteja alinhado com aqueles valores ali. Entendeu? Sim. Que daí, no caso, você organiza os seus valores em 3, né? Que você tava explicando Em 3 grandes pilares. e eu te cortei, né? Sim. Entendeu? Então, tipo, voltando para esses 3 primeiros só para fechar ele. Voltando Tá? para a gente também não sofrer hate aí do pessoal. É isso. Já comenta aí se vocês ficaram aqui esperando esses 3 pilares até aqui, né? Pilar 1, ambiente. Aham. É aquilo que independe quase do tempo. Eu quero integridade, eu quero diversidade, eu quero respeito, eu quero transparência, eu quero ação correta independente do contexto. Tem lá.
Uhum. Entendeu? Trabalho em equipe. Isso aqui tudo tá lá. Sim. Entendeu? Isso é integridade. Isso é ambiente. Pilar de ambiente. Eu vou ter vários valores ou comportamentos que eu espero da minha equipe falando de ambiente. Uhum. Um outro grupo, o segundo pilar, para mim, é é modelo de gestão. Uhum. O modelo de gestão pode mudar de acordo com o momento ou com a minha visão de negócio. Uhum. Entendeu? Então eu quero uma equipe mais inovadora, eu quero uma equipe mais executora. Eu quero uma Caraca. equipe mais estratégica, ou uma equipe mais tática, ou mais operacional. Uhum. O que eu quero? Entendeu? Eu tô falando de hierarquia, eu falo, não, Fernando, mas o tático é o. Não, mas sei lá, eu posso pegar um analista que tem uma cabeça voando lá, que ele quer ser o diretor. Sim. Entendeu? Que ele tá alinhado com ideias estratégicas. Só que eu vou colocar esse analista para executar o dia a dia de uma operação. Ele vai ficar frustrado se ele ficar executando, porque ele quer discutir estratégia. Uhum. Então tem hora que eu não quero alguém para discutir estratégia. Eu quero alguém para executar maravilhosamente bem, encantando, entendeu? O meu cliente. Eu não preciso discutir estratégia. Uhum. Então isso tudo está no meu modelo de gestão. Então no meu modelo de gestão tá lá, igual eu falei anteriormente, que eu sou duro, com prazos, com qualidade, tá? Só que nós cuidamos um dos outros. Esse é um pilar importantíssimo pra gente. Tá? Depois tem lá vários outros pilares lá dentro, mas é um modelo de gestão. Uhum. O modelo de gestão nós podemos mudar ano a ano. Ou quando sentimos necessidade. Uhum. Por quê? Porque a gente redefiniu, rediscutiu o modelo de negócio. Sim. Tá? Ou falar, eu quero chegar nesse pilar aqui. Tô olhando e falando, nossa, eu não tô chegando. Vou ter que fazer um ajuste no meu modelo de negócio. Uhum. Ou na minha estratégia de vendas, comercial, de operações e tudo. Ok, vou ter que revisitar isso aqui. O que eu quero? Tá? E as pessoas podem ser as mesmas, mas eu vou ter que dar um direcionamento. Assim, olha, eu não quero mais isso aqui. É isso aqui que eu quero agora. Eu vou ter que capacitá-las e declarar para elas o que eu quero. Tá? Uhum. E o meu terceiro pilar é a imagem da marca. Então imagina que se eu fosse uma empresa de tecnologia, eu quero que o meu cliente veja a minha marca como inovadora, por exemplo. Uhum. Entendeu? Sim. Se eu for uma empresa de, sei lá, que trabalha muito Pet. com pet. Uhum. Eu vou querer mostrar lá que eu sou uma empresa que sou preocupada ou cuidadosa com os pets. Sim. Isso é um pilar que fala assim, ó, quando alguém bater seu olho lá, assim, ó, Pet Center João, Pet Center do João, ou Pet Center do Fernando. O que eu quero que eles entendam quando vê esse nome? Cara, eu vou. Eu não... Você tem bastante cachorro, pode dizer, né, Fernando? Isso, Mas você quer que levar e o cara entregue o mesmo carinho que você tem na sua casa com os cachorros, né, cara? isso. Não vai maltratar seu cachorro, entendeu? É. Igual quando a gente vai procurar quando a gente viaja mais tempo, a gente procura um hotel pro cachorro. Aham. Vai ter hotel, o cachorro fica numa baia. Opa, só que tem hotel que é fazenda, literalmente, no interior, que seu cachorro fica numa área grande. Você fecha aquela área para os seus cachorros. Opa, eu quero que o cachorro fique numa área grande. Aquele que o cachorro. Você volta de viagem, o O cachorro cachorro não quer voltar para casa, entendeu? Aham. Mas são coisas, ó, são valores daquela empresa, Sim. entendeu? Então, isso vai virar um valor. Por quê? Porque quando você bate o olho na marca, você quer que o seu cliente entenda aquele valor. Aham. Faz sentido. Entendeu? Só que aquele valor, se você não tratar ele internamente, dificilmente seu cliente vai sentir isso. Uhum. Por quê? Porque ele vai ter interação com a sua equipe. Não só com a sua marca, mas com a sua equipe. Ele vai ligar lá para conversar. Entendeu? Então vamos lá. Na minha empresa é qualidade, pontualidade e visão de negócio. Tá? Então, se alguém tiver interação com alguém da minha empresa, eles vão ter que saber falar com profundidade esses três pilares. Uhum. Pode ser o estagiário, pode ser o gerente, pode ser o consultor, entendeu? Sim. Pode ser do RH. Ele não precisa saber o profundidade. Mas ele teve um treinamento para entender que isso é importante. E no nosso dia a dia de operação ali, dos reuniões que nós fazemos organizacionais, onde todo mundo participa, a gente atua nesses pilares. Então, ou seja, para mim é importante. Sim. Eu cascateio isso para os gerentes cascateiam para o consultor, cascateio para o analista. Esses pilares são importantes.
Nós pagamos bônus por pilar. Uhum. Entendeu? Então, esses 3 pilares, eu entendo, são importantes. O primeiro, você pode complementar ele. Uhum. Eu acho difícil tirar alguma coisa do que está ali. Sim. Entendeu? Então, eu vi uma outra vez que a gente colocou até no nosso, que não tinha no nosso, era liberdade. Nosso pilar de ambiente. Uhum. Por quê? Porque eu não controlo horas trabalhadas. Uhum. Eu acredito na flexibilidade. Pro meu negócio, tá? Então, para mim não interessa se você trabalhou 6 horas por dia ou 12 horas por dia. Você me entregou o combinado e eu entendo mais ou menos que aquele combinado é o quanto de horas, porque eu já trabalhei muitos anos em consultoria. Sim. Entendeu? Agora, se você vai me entregar isso daqui em 1 hora, ou se você vai fazer 10 horas, eu entendo muito mais que é um problema seu de conhecimento. Tipo, nós vamos ter que tratar isso daqui, mas eu não interessa isso daí. Você começou a trabalhar às 7 da manhã, você começou a trabalhar às 2 da tarde, Tanto faz, né? pra mim não interessa. Tá? No meu modelo de negócio. Então, eu te dou liberdade de horário. E numa discussão que a gente estava tendo de cultura no passado, a gente colocou lá a cultura tal, e um consultor, que está com a gente há bastante tempo já, está uns 4 anos com a gente perguntou, tem alguma coisa que vocês acham que está errado, que pode melhorar, Uhum. olhando valores nosso. Ele levantou a mão e falou assim, olha, tem um valor que eu entendo que é muito importante, que me faz ficar aqui, que já teve proposta de outras consultorias, mas eu não quis ir, que é isso daqui, que é a liberdade. Só que para nós é natural, entendeu? Uhum. Então, tipo, eu falei assim, cara, top. Liberdade é um pilar importante. Você tem que respeitar os rituais, as reuniões, os encontros, mas tem liberdade. Sim. Lógico, quando você vai visitar um cliente, tem o horário do cliente. Mas quando você está na sua casa, você tem mais liberdade para fazer seu horário. Entendeu? Então eu falei, putz, legal. E ele começou a falar, isso aqui me faz querer trabalhar na Protagonist, ao invés de trabalhar em outra consultoria, porque de repente tem um horário mais fixo. Perfeito. Sim. Isso virou um pilar nosso. Entendeu? A gente discutiu lá, consensamos e virou um pilar. Então tem muita coisa que você faz hoje no dia a dia, você empresário, e que faz parte da sua cultura. Uhum. Mas é importante entender como você pode declarar isso e formalizar. Entendeu? Entendi. Então, Fechando. é basicamente isso da cultura. Muito bom, cara. É muito. Assim, eu acho que exemplos que a gente poderia trazer são infinitos. Temas que a gente poderia falar também são É inesgotáveis. muita coisa de cultura. É muita coisa, né? É uma construção mesmo, né? É você tá ali todos os dias olhando para o caminho que a organização tá tomando, né, cara? E o que é interessante, pegando um gancho que você falou no começo, tá? Vai ter alguém na sua empresa que não tá aderente àquela cultura. Uhum. Tá? No começo, a cultura é um trabalhinho de você ficar buscando, cobrando, fazendo acontecer, chamando atenção. Com o tempo, se você fizer isso com a sua verdade, você acredita naquilo ali realmente. Uhum. Porque a cultura é uma extensão sua do dono. Sim. Entendeu? É o como você faz, ou como você acredita que aquilo ali tem que funcionar. Porque se você é o líder da empresa e você não tá conseguindo influenciar... Porque, assim, às vezes você tá falando, a minha empresa não tem cultura. É porque você não tá conseguindo influenciar, né? Então, primeiro ponto, a empresa tem uma cultura. Pode ser uma cultura não aderente que não ajuda a fazer. Entendi. Uhum. Todo mundo tem cultura. Entendeu? Então, sei lá, igual pra falar, puta, minha empresa não tem processo. Toda empresa tem algum processo. Pode ser desordenado, mas é um processo. Uhum. Entendeu? Com baixa maturidade, é uma cultura com baixa maturidade, com baixo engajamento, mas tem uma cultura. Sim. O que é a cultura? A cultura é aquilo que você aceita. Se você aceita muita coisa, imagina, sei lá, chegou um colaborador novo na sua empresa. Tá? O RH foi lá e mostrou missão, visão, valores, tudo mais. Esse colaborador, depois, ele vai chegar no café e vai pegar o amigo dele. Uhum. Nesse amigo dele vai perguntar. Imagina que o amigo dele é o Joaquim, tá? Joaquim, como funciona aqui? O que eu não posso fazer? Uhum. O que eu tenho que fazer para me destacar? O que eu tenho que fazer para ser promovido aqui dentro, Joaquim? Ele vai acreditar muito mais no que o Joaquim falar do que no que o RH falar. Muito mais. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque o RH tá falando o blá blá blá
que está na parede do RH. Uhum. O Joaquim e a Maria, que estão lá no café com ele, estão falando o que acontece na prática, cara. Uhum. Entendeu? E ele vai começar o quê? Acreditar que é a prática. Então, qual é a cultura dessa empresa? Não é o que está na parede do RH. A cultura dessa empresa é o que contaram para o novo colaborador no café. O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele tem que tomar cuidado, o como ele é promovido. Entendeu? Sim. Ali falaram para ele o quê? De forma informal, as políticas que realmente funcionam na empresa. Uhum. Os valores que realmente norteiam aquela empresa. O como aquele dono realmente se comporta. O dono falou ali que ele se preocupa com o cuidar das pessoas. Só que ele abre a porta da sala dele xingando palavrão e xingando a mãe de todo mundo. Cara, isso é cuidar das pessoas? Nunca Então, foi, né? você entra em contradição em muitas empresas de pequeno e médio porte. Então, opa, essa empresa aqui não cuida de mim. Entendeu? Uhum. Só que na parede do RH tá falando que ela cuida. Então entra muita contradição nesse negócio. Sim. Faz sentido, cara. Pô, muito legal. Muito legal isso. Boa? Boa. Muito bom. E o que é interessante você entender, tá? Imagina que você tem uma cultura que ela tá solidificada. Aham. Que as pessoas acreditam naquela cultura. Tá? Sim. Quando o RH contar alguma coisa, vai ser muito parecido com a conversa do café que as pessoas vão contar. Certo? Uhum. Igual é difícil, tá? Mas é muito próximo ali uma coisa da outra. Do que funciona, do que não funciona, do que eles se preocupam, do que eles não se preocupam. Uhum. Tá? Você vai começar a entender que se você tiver alguém ali dentro que está muito destoante daquela cultura, a cultura vai refutar essa pessoa, Expurga, né, cara? vai expurgar. Naturalmente, o contexto corporativo vai expurgar ela. Uhum. Os colegas não vão querer trabalhar com ela. Entendeu? E com o tempo, naturalmente, você vai ter que desligar ela. Ou se ela não se desligar sozinho antes. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque ela está muito distoante. E a cultura está clara, está nítida. Então, quando você pega empresas de grande porte, multinacionais, tá? Uhum. Onde a cultura é muito forte. Depende, quando a empresa é muito grande, tem culturas, tipo, tem a geral, mas tem do departamento da vice-presidência, tá? Uhum. A cultura daquela área ali é muito forte. Tá alinhado com a cultura global e tudo mais. Entrou alguém ali por transferência de outra área, entrou alguém ali. Essa pessoa não se enquadra naquele contexto. Por comportamento, por ideias, entendeu? Por valores. Uhum. Você vê que claramente que depois de um tempo ela pede para sair do departamento. Uhum. É por quê? Porque aquela cultura tá muito boa. Tá muito sólida. Aí é você que a empresa tem que entender se aquela cultura ali tá ajudando você, Funciona ou não, né? tá funcionando, tá? Sim. E aí um último tópico na minha cabeça aqui pra gente fechar a cultura, tá? A cultura, igual eu falei, ela é um desdobramento da sua plano estratégico, tá? Ela é um viabilizador. O que eu enxergo muitas vezes é, você vai na primeira visita ou no acesso, tipo, para entender um cliente novo, uma empresa nova, você conversa lá com o estagiário, se ele está entregando, nossa, ele fala que ele é muito bom, que ele está entregando, que ele está fazendo acontecer e tudo mais. Você fala com o gerente da empresa, ou com um líder de uma área, ele é muito bom, ele entrega, ele faz acontecer e as coisas acontecem. Você vai com o dono faz, acontece e não sei o quê. Só que a empresa não está gerando, está estagnada sem margem líquida. Uhum. Então tem coisa errada, cara. A pessoa, para falar que ela está indo bem, ela tem que olhar, ó, o que eu deveria fazer aqui para ir bem. Uhum. Entendeu? Caraca, sim. Por quê? Porque se todo mundo está indo bem e a empresa está indo mal, tem alguma coisa errada. Não tem como isso. Uhum. A empresa é uma consequência do comportamento e valores e resultados e ações de quem trabalha na empresa. Uhum. Se todo mundo que trabalha na empresa está fazendo muita coisa e a empresa não está dando lucro, tem coisa errada. Sim. Entendeu? Então, o plano estratégico está errado, mas os valores estão errados. Os comportamentos estão errados. Estão desalinhados. Uhum. Entendeu? Então, tipo, e a pessoa fica com a percepção de que tá bom. E aí a percepção de que tá bom É ruim. é ruim porque não permite melhorar, né, cara? Então, sei lá, você vai na área comercial de algumas empresas que tem maturidade alta para a cultura. Se ela não bate a meta do mês, você vê que a galera fica mal, cara. Uhum.
Entendeu? A galera, tipo, não tem que ir alguém lá. A pessoa começa a refletir, meu, o que eu podia ter feito pra bater? Por quê? Porque aquilo ali é uma verdade, ela tinha que ter batido. A meta era realista de ser batido, não é aquela meta irreal, tá? É uma meta realista. Se eu tivesse feito mais 2 visitas, mais 5 visitas, tivesse conversado mais com um cliente, eu tinha batido. Você vê que as pessoas se preocupam com aquilo. Sentem parte daquilo, né? Como se realmente... Agora tem empresa que você vai e não bateu a meta e tudo bem, É mais um mês. é mais um mês. Não mudou com nada. A meta não tá pra ser batida, ela tá pra ser... Tá pra existir. Seguida, Exato. entendeu? Então, ou seja, você vê claramente que a cultura dessa empresa não está sólida. Aham. Ou a cultura dessa empresa pode estar sólida, mas ela não está ajudando a empresa a bater as metas dela. Mas tá frouxa, né? Tá frouxa, cara. A cultura tá desalinhada com o plano estratégico. Aham. Entendeu? Então você foi lá, montou um plano estratégico, mas a cultura tá aqui. As pessoas não estão comprometidas. Uhum. Entendeu? Então, esse é o diferencial de você ter uma empresa com uma cultura forte. Isso aí, bora desenvolver a cultura forte aí, pessoal. Show de bola, pessoal? Então, reflita aí como é que tá a sua cultura da sua empresa. Coloca no comentário aqui embaixo se tem alguma coisa com dúvida, alguma coisa. Deixa sua mensagem. Isso aí, valeu. Abraço, pessoal!